Fala moçada, aqui é a professora Adriane. No vídeo de hoje vou falar sobre potenciação. Mas antes de começar a falar de potenciação, quero mandar um beijo para minha aluna Ana Clara. Beijo, Ana! Obrigado pelo carinho. Então, bora lá. No primeiro exemplo, eu tenho um expoente natural. No segundo exemplo, eu tenho um expoente inteiro. E no terceiro exemplo, eu tenho um expoente racional. Então, como que eu faço, pessoal, para resolver 4 elevado ao quadrado? Vou fazer o 4 vezes ele mesmo 2 vezes, porque 2 é o expoente, ok? 4 vezes 4, 16. Tá lá resolvido. Agora, olha o meu segundo exemplo. É o 4 elevado a menos 2. Quando eu tenho uma potência com expoente negativo, o que ele quer? Ele quer o inverso dessa potência com expoente positivo, ok? Então, seria o quê? Eu fazer 1 sobre 4 ao quadrado, certo? Então, o que eu vou dar de dica aqui pra gente? Sempre que aparecer o expoente negativo, ó, o que você vai fazer? Inverter a base. Inverteu a base, o expoente torna-se positivo, aí você vai calcular normalmente, ok? Então, minha dica é essa. Quem é a base? 4. Como que é o inverso de 4? Não tem ninguém embaixo, ó. Você coloca o 1. Quem é o inverso disso? 1 sobre 4. É inverter, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. E esse expoente torna-se positivo. Então, agora você tem 1/4 elevado ao quadrado. É 1 elevado ao quadrado e 4 elevado ao quadrado. Ou você também pode abrir bonitinho essa potência. É 1/4 vezes 1/4, porque 2 vezes. Então, 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Ok? E aqui, meu terceiro exemplo, eu tenho um expoente racional. Então, quando eu tenho um expoente racional, eu vou abrir essa potenciação em uma radiciação. Então, ó, vou colocar um radical. A minha base vai ser o radicando, ok? E o que eu faço com esse expoente? O denominador, ele vai ser o índice da sua raiz. Então, o meu denominador vai ser o índice da raiz. Então, aqui eu tenho uma raiz quadrada, ok? E o seu numerador vai ser o expoente do radicando. Então, na verdade, raiz quadrada, a gente sabe que não precisa colocar o índice. E 4 elevado a 1 é o próprio 4. Então, quanto é raiz quadrada do 4? 2. Então, 4 elevado a meio vale 2. Ok? Vamos fazer alguns exemplos aqui pra gente trabalhar isso aí que a gente acabou de ver, ok? Bora lá. Vamos fazer esses exemplos agora. Então, meu primeiro exemplo eu tenho menos 6 elevado ao cubo. Observe bem que eu tenho um parênteses. Então, quando eu tenho esse parênteses, eu tô querendo dizer que esse sinal negativo também está elevado àquele expoente, ok? Então, menos 6 ao cubo é o menos 6 vezes o menos 6 vezes o menos 6. Então, nós temos que fazer a multiplicação desses sinais também. Então, eu tenho menos vezes menos, ó, que vai dar mais. E esse mais vezes menos, menos. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Então, a resposta é menos 216. Agora, eu tenho menos 6 ao quadrado. Então, esse menos 6 vezes ele mesmo, 2 vezes só. Menos vezes menos, mais. 6 vezes 6, 36. Então, olha só o que aconteceu, pessoal. Se eu tenho uma base negativa e o meu expoente é ímpar, eu tenho um resultado negativo. Se eu tenho uma base negativa, mas o meu expoente é par, eu tenho um resultado positivo, ok? Agora, olha o meu terceiro exemplo. No meu terceiro exemplo, eu não tenho parênteses. Então, isso significa que o menos não está elevado àquele expoente 2. Então, é menos o 6 elevado ao expoente 2. Então, esse menos, ó, ele tá aqui, esperando essa potência se resolver. Ele tá ali paradinho, esperando essa potenciação ser resolvida. Agora, você vai resolver essa potência. Quanto é 6 ao quadrado? Não é 6 vezes 6? 6 vezes 6,
36. Então, deu menos 36. Então, olha a diferença que um parênteses faz. Quando eu tinha o parênteses, o sinal negativo também estava elevado à potência, deu mais. Sem o parênteses, o sinal não está elevado à potência, é o expoente. Então, você mantém aquele sinal, ok? Agora, eu tenho 2 elevado a menos 4. Opa, quando aparece o sinal negativo, ele está me pedindo para inverter a base, ok? Então, se não tem ninguém embaixo, coloco 1. Inverteu, 1 sobre 2. E esse expoente torna-se positivo. Então, você tem agora o 1 elevado a 4, dá 1, certo? 1 vezes 1, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Pronto, finalizou sua continha. Aqui, ó. Agora eu tenho outro expoente negativo e tenho numerador e denominador. Então, como a gente sabe que vai ser o inverso, é só você inverter a fração mesmo que vai te dar esse resultado. Então, é só você fazer 4/3. Ó, o que estava embaixo foi para cima, o que estava em cima foi para baixo. Esse expoente torna-se positivo, então ficou 4/3 ao cubo. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Aqui, expoente fracionário, tem um expoente racional ali, ó. Lembra? Vai abrir no radicando 8, vai abrir um radical, perdão, 8. É o seu radicando. O denominador vai ser o índice da raiz e o numerador, o expoente. Então, eu tenho aqui raiz cúbica, 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Quanto é 8 vezes 8? 64. Então, eu quero saber quem é a raiz cúbica de 64. Ou seja, que número eu elevo ao cubo para dar 64. Que número eu multiplico por ele mesmo 3 vezes para dar 64? É o 4. Porque 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Ok? E 125 elevado a 1/3. Opa! Abriu o seu radical. 125 é o radicando. 3 vai ser o índice e o expoente 1. Então, é raiz cúbica, 125 elevado a 1 é o próprio 125. Então, o que ele quer saber? Que número elevado ao cubo vai dar 125? Que número é esse, pessoal? 5. Beleza?